Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Sermão do Monte. Da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar, dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade, como o olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar, como se pode amar sem a fé a nos guiar, quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar. Não estás sozinho, boa nova é tempo de amar. Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar. Não estás sozinho, boa nova é tempo de amar. Senhor Jesus, Divino Amigo, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos para este momento de estudo e de reflexão sobre o Teu Evangelho. Possamos, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, atrairmos para junto de nós os amigos espirituais e benfeitores de Tua obra incessante, a nos auxiliar o raciocínio, a nos auxiliar o sentimento, a fim de que possamos compreender melhor as Tuas palavras. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um dos lares que neste momento nos acompanham a prece, como também todos aqueles lares necessitados do Teu amor, do Teu amparo, da Tua proteção. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o obsidiado gesareno e vamos tentar, através do subsídio da doutrina espírita, no Livro dos Médiuns,
e também no livro Primícias do Reino, entender um pouco melhor essa passagem que tem tanto a nos ensinar, tanto a nos oferecer sobre o amor e sobre a misericórdia de Jesus para conosco. A passagem do obsidiado Gesareno nós vamos encontrar no Evangelho do Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 28 a 34, como também em Marcos, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 26 a 39. E aí nós trouxemos para o nosso auxílio também o capítulo 23 do livro dos Médiuns e o capítulo 12 do livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, para nós começarmos esse estudo, essa reflexão, nós vamos fazer a leitura da passagem conforme nós encontramos então no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, olha só que interessante essa passagem. E quantas figuras nós vamos encontrar aqui também sobre a questão dos possessos, sobre a questão, então, dos demônios, da legião, dos porcos. E então nós vamos tentar, com o subsídio da doutrina espírita, entender melhor esses detalhes nessa passagem. Não vamos nos ater aqui a cada um dos versículos em específico, mas seria possível fazer uma análise profunda sobre cada uma delas, porque sempre há inúmeros conhecimentos em toda a passagem que nós encontramos no Evangelho, assim como em todas as parábolas. Mas nós vamos aqui àqueles pontos principais que normalmente mais deixam dúvidas quando alguém encontra essa passagem pela primeira vez. Primeiramente, nós queremos mostrar aí, e aí nós vamos aqui com o mouse
circundar esta região da qual a passagem nos fala. Está aqui onde Jesus, então, está fazendo a travessia com os discípulos no barco, o lago de Tiberíades, conhecido também como Mar da Galileia, que nós vamos encontrar aí ao longo de todo o Evangelho as referências a esta locação. Aqui estão as cidades de Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, e aqui está a região de Decápolis, que nós vamos falar daqui a pouco, e é onde está essa região da qual fala a passagem, né, dos Gadarenos, mais ou menos aqui. Então vamos começar aí, né, por este ponto, da obsessão, subjugação. E lá no livro dos médiuns nós vamos encontrar o seguinte: a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo, né, o termo de possessão. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, aqui, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, nos itens 240, 241 e 251, que nós já vamos ler em seguida, está falando exatamente sobre este tipo de obsessão. No livro dos médiuns, nós vamos então encontrar essa classificação da obsessão em três tipos, né? A obsessão simples, a obsessão de fascinação e a subjugação. E no caso da passagem em questão, nós vamos encontrar então este homem passando pela dolorosa obsessão de subjugação, que é como então o livro nos explica. E àquela época, obviamente, tinha essa crença de possessão. Jesus fez este trabalho de misericórdia e amor, afastando muitos espíritos obsessores das suas vítimas. E as pessoas supersticiosas naquela época, e mesmo ainda hoje, acreditavam se tratar de uma possessão, como se um espírito pudesse chegar e tomar posse do corpo de outra pessoa, né? Vestir aquele corpo como se fosse seu. Então, a doutrina espírita e o livro dos médiuns, nesse particular, vem nos ensinar que não há possessão nesse sentido vulgar como nós entendíamos, e especialmente como entendiam as pessoas à época de Jesus. Existe sim esse constrangimento que espíritos obsessores, mas que são espíritos como nós mesmos, que já viveram na Terra várias vezes e estão, neste momento, no plano espiritual, em erraticidade, fazendo as suas pesadas cobranças àqueles a quem então eles subjugam, enfraquecendo a vontade do paciente, como Kardec nos coloca, porque é uma doença. Então, subjugando a vontade dessas pessoas a tal ponto que elas estão enfraquecidas para tomar as suas próprias decisões. Enfraquecendo a vontade, enfraquece-se também o livre-arbítrio dessa pessoa. Não o oblitera, mas enfraquece-se em muito a vontade, a disposição, a força, a resiliência, o livre-arbítrio dessas pessoas.
Então, é um tipo de obsessão bastante doloroso para aqueles que sofrem, né, deste mal. Então, Kardec vem explicar para nós o que é isso de fato, ao contrário da crença comum. Não pode haver uma possessão, alguém chegar e tomar ou vestir o seu corpo como se fosse dele. Está havendo ali, sim, uma atuação magnética fortíssima, pela sintonia entre o ou os espíritos obsessores e o obsidiado. Nesta faixa de sintonia, o magnetismo se torna, então, extremamente poderoso, permitindo que estes espíritos, então, enfraqueçam enormemente a vontade do obsidiado. Mas o livro continua ainda explicando para nós um pouco mais. A subjugação corporal tira muitas vezes do obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí, o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito. Porém, como essa ascendência só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Porque então se impõe àquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Então, olha aí o esclarecimento do Livro dos Médiuns, nos lançando uma luz sobre essa passagem, sobre a situação na qual aquele homem se encontrava em relação aos espíritos que o obsidiavam. E o porquê, então, da obediência pronta desses espíritos, que eram muitos e, portanto, se denominavam de legião, porque tanto fazia o nome que eles viessem a escolher ou se identificar cada um deles, isso não importava para eles, eram muitos, e estavam atormentando aquele homem, como também, obviamente, de maneira direta ou indireta, atormentando os moradores daquela localidade. Então, por serem muitos, um deles se prontificou a conversar com o mestre, travar aquele diálogo que nós lemos e se identificar então como legião, porque eram muitos. Mas observe aí que estamos tratando da ascendência moral desta terceira pessoa, então, que pode, em todos os casos, atuar intervindo no auxílio do espírito obsessor e do obsidiado. Por que em auxílio do espírito obsessor? Porque nós não devemos nos esquecer nunca de que um espírito obsessor ou espíritos obsessores são espíritos como nós, filhos de Deus, nossos irmãos, e que, portanto, igualmente merecem todo o amor, toda a caridade e toda a misericórdia de nossa parte. E Jesus, sendo o governador espiritual do nosso orbe, é o ser de maior autoridade moral que nós conhecemos, fazendo então o papel que está sendo explicado aqui neste trecho do texto do Livro dos Médiuns, intercedendo tanto por estes espíritos obsessores quanto por aquele homem que sofria, tendo então plena ascendência moral sobre uns e sobre aquele homem. Então vamos refletir um pouco sobre a ação de Jesus, ou seja, a sua misericórdia e as lições, ou algumas das lições que ele deixa para nós nesta passagem. No livro Primícias do Reino, no capítulo 12, que tem o título do nosso estudo, O Obsidiado Geraseno, Amélia Rodrigues fala para nós: quanto havia descido, meditava. Isto é o pensamento daquele homem que sofria pelo processo de obsessão. Os jogos do prazer nos antros de perdição levaram-no àquele estado.
Então, mostrando para nós aquilo que estávamos comentando antes, sobre a questão da sintonia, das brechas que nós oferecemos por ordem das nossas fraquezas, das nossas ainda inúmeras imperfeições, sintonizando e atraindo para nós aqueles espíritos que se afinizam então com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, somando então a estes pensamentos, a estes sentimentos, a esta energia, e onde então começa esse processo de obsessão. Atormentado por forças subjugadoras, abandonara o lar e os parentes. Colocara nos lábios dos pais a taça do fel de amarguras inomináveis, a ponto de fazê-los sucumbir de vergonha e horror nos dédalos dos sofrimentos. Começara a cair muito cedo, até chafurdar entre os porcos e buscar as sombras das sepulturas, onde se refugiavam os endemoniados, carregando nos pulsos e nos tornozelos pedaços de cordas imundas e um elo de ferro, como os que atavam os animais ferozes. Recordando agora as torpezas e sofrimentos, não podia evitar as lágrimas que vertia em abundância. Então, olha só que interessante como Amélia Rodrigues descreve para nós este momento, essa passagem, esta reflexão deste homem ante a presença do Cristo, afastando aqueles espíritos dele, usando da sua inflexão magnética, de toda a sua misericórdia e de seu amor para libertá-lo do jugo destes espíritos. E olha só que interessante também na referência, como encontramos nos textos dos evangelistas, né, de que as prisões, quando então ele estava completamente ensandecido e com certeza ferindo-se e também provocando caos, né, no vilarejo, na cidade, as pessoas o prendiam, mas as prisões não suportavam, né, colocavam nele grilhões, né, e correntes, e elas se arrebentavam, né, tamanha ali a violência, né, que os espíritos o forçavam a agir, né, aumentando ali temporariamente, né, a sua força pela inflexão magnética, e ele então arrebentando correntes, grilhões e se libertando da cadeia, né, nessas vezes então que o aprisionavam para que ele não causasse tanto caos pela cidade. Então ela descrevendo para nós, né, carregando nos pulsos e nos tornozelos pedaços de cordas imundas e um elo de ferro, como os que atavam os animais ferozes. Então olha só a situação em que ele havia chegado, podendo ser comparado a um animal feroz. Então já não tinha mais comportamento humano. E quantas dessas pessoas com esse tipo de comportamento nós já vimos por aí, mesmo nas ruas, e aqueles que estão internados nos hospitais psiquiátricos. E aí então nós nos recordarmos com o conhecimento da doutrina espírita que há sim os problemas psiquiátricos de ordem psiquiátrica, como há também os problemas de ordem espiritual, das obsessões. E que nós ainda, né, ou a grande maioria de nós ainda, na ignorância das verdades espirituais, não sabemos dos processos obsessivos e tratamos apenas como sérios problemas psiquiátricos. Então, também que bênção enorme, em dias de hoje, por exemplo, na nossa cidade mesmo, nós termos um hospital espírita, né, o Hospital Espírita André Luiz, para poder tratar dos casos psiquiátricos, mas sem esquecer do aspecto espiritual que normalmente vem junto destes casos. Mas Jesus, que já sabia de todas essas coisas e estava aqui para nos abrir os olhos, para nos revelar a verdade, já estava ali aproveitando deste momento para nos dar estas lições imperecíveis. E aí nós podemos nos perguntar,
por que Jesus atendeu à súplica daqueles espíritos? Porque lá no diálogo travado, e aí nós vamos voltar lá, olha só. E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe para que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. Então aí, esse processo do diálogo de Jesus com os espíritos e o que aconteceu. Então nós podemos nos perguntar por que Jesus atendeu a essa súplica destes espíritos. Primeiramente, a compaixão infinita de Jesus. Não só pelo homem que estava sendo obsidiado, mas como também já o dissemos, pelos espíritos obsessores, uma vez que também são filhos de Deus, imperfeitos como nós, necessitados de entendimento, de misericórdia, de caridade, de amor. E Jesus, sempre que atendia alguém, estava atendendo a todos os lados daquela história ao mesmo tempo, nos dando então uma preciosa lição de verdadeira caridade, que no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos esclarece que a caridade, conforme Jesus a entendia, significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, olha só como isso é grandioso. Então, primeiramente, compaixão, tanto do homem quanto dos espíritos que o estavam subjugando. O mestre é chamado pelo nome. Lá no diálogo, aquele que veio falar em nome de todos os espíritos obsessores, né, se intitula Legião, mas logo que vem Jesus, logo no início do diálogo, eles se referem a Jesus pelo nome, ou seja, eles o conheciam. Eles o identificaram como sendo o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam quem era Jesus. Então, essa forma como eles trataram o mestre indica o respeito e submissão à sua autoridade moral. E eles, então, entendem a compaixão de Jesus para com eles, reconhecendo Jesus por aquilo que ele era. Então, esse é um dos motivos que nós podemos levantar. Um outro motivo. Os porcos foram ali usados como uma preciosa lição didática por Jesus. Jesus não perdia oportunidade de ensinamento. O tempo inteiro em que Jesus estava atuando em suas pregações, nas suas viagens, nas suas andanças, fosse com quem fosse que ele encontrasse, ele aproveitava daquela oportunidade para nos dar preciosas lições. Então, um outro motivo que nós podemos pensar é este uso didático que ele se aproveitou ali no momento, utilizando dos porcos que ali estavam. Se não me engano, é no Evangelho de Mateus, que fala que eram aproximadamente 2.000 porcos. Olha a quantidade de animais ali naquele momento. Os gerazenos e os romanos, dominadores da região, não seguiam as regras dos judeus, os quais não se alimentavam de carne de porco por considerarem sua carne impura, seguindo as recomendações de Moisés no Levítico. Então, lá no Velho Testamento, no Levítico, atribuído a Moisés, o livro, então, em que Moisés está criando, né, todo um aparato das leis que vão embasar a vida do povo judeu, de tudo o que eles deveriam e do que eles não deveriam fazer, incluindo os seus processos de alimentação. Vocês vão encontrar, se forem ao Levítico,
de todos os tipos, né, de animais e de carne que ele diz que o povo judeu deveria ou não deveria se alimentar, está contido neste livro. E o porco é um desses animais que os judeus, por conta destes ensinamentos preciosos de Moisés neste livro, não comem, por considerar a sua carne impura. Então, quando os evangelistas redigiram essa passagem, isso é uma lição importantíssima para o povo judeu e, portanto, para nós, porque já era, então, conhecido do povo judeu este costume, isso estava na cultura deles, de não comer a carne destes animais, por considerá-la impura. Então, olha só que lição interessante e oportuna que Jesus se aproveitou. Então, os gerazenos, como os romanos, comerciavam esses animais para o consumo, para comer. Então, didaticamente, houve uma associação entre a impureza da carne do porco com a impureza dos espíritos obsessores e também daquele povo. E aí nós vamos nos lembrar, coloquei aqui como nota, que os porcos ainda aparecem várias outras vezes no Evangelho. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, o filho, né, quando se encontra para comer, né, das migalhas que eram jogadas aos porcos, e o filho já estava para poder comer dessas migalhas, quando se lembra então do pai e pensa então que deveria voltar. Como também da passagem de não atirar pérolas aos porcos. Então nós vamos encontrar, né, em vários momentos essas referências aos porcos, fazendo então trazendo essa lembrança da impureza da carne dos porcos e de que, para os judeus, isto era importante para eles não só no aspecto físico, como também no aspecto espiritual, da necessidade de se manter o espírito puro. Então Jesus se aproveitou deste conhecimento da cultura judaica para nos dar esta preciosa lição. Também nós podemos pensar que o mestre sabia da condição do materialismo e da incredulidade dos gesarenos, e ainda assim afastou os espíritos obsessores como um ato de misericórdia para aquelas pessoas que eram afetadas direta e indiretamente pela ação dos mesmos. Ainda que eles tenham deixado clara a preocupação com a sua fonte de renda primária, os porcos, mais do que com a ação misericordiosa do mestre. Lá no fim da passagem, como vocês devem recordar, eles pedem para Jesus ir embora. Então Jesus, né, ainda está na entrada da cidade quando acontece este evento de afastar os espíritos obsessores daquele homem e os porcos se precipitarem do alto do monte e cair no lago se afogando. Jesus não chegou a adentrar a cidade, como normalmente ele fazia nas cidades pelas quais ele passava, adentrava, e onde nós vamos encontrar inúmeras outras passagens, né, dos encontros que ele teve com tantas pessoas e tantas outras lições que ele nos deixou depois de ter adentrado essas cidades. Nessa cidade ele sequer pôde adentrar. Logo depois do ocorrido, as pessoas mais preocupadas com a perda financeira que Jesus tinha causado a eles pela morte dos porcos, ainda temerosos com o que havia acontecido, sem se preocupar também com aquele homem que sofria tanto há tanto tempo e demonstrava agora pleno juízo de si mesmo, como mostra a passagem, já agora vestido, dando sinais de seu juízo, estavam mais preocupados com os porcos e pedem para Jesus ir embora. Então Jesus nem teve a capacidade de entrar na cidade para poder pregar, para poder falar do evangelho, talvez, quem sabe, curar outras pessoas, como normalmente acontecia. Então, olha só que situação. Mas Jesus não perdeu a oportunidade, não perdeu o ensejo. A lição foi dada. Uma semente foi lançada e, pelo menos no coração daquele homem, que agora então estava liberto daquele sofrimento,
a semente pôde germinar, nós vamos ver mais para frente. Então os gesarenos não estavam preparados para ouvir as palavras de amor e de misericórdia do Messias, porque preferiram vê-lo partir a lhe oferecer abrigo para passar a noite. Mas a lição foi dada. Ainda no livro Primícias do Reino, no capítulo 12, nós vamos encontrar então Amélia Rodrigues trazendo para nós: proclamar e difundir as primícias do reino constituía sua ventura, pois que para isso viera. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas sobretudo esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. O povo era seu rebanho. Para esse rebanho viera dar a vida. Era, todavia, necessário que as ovelhas conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhe a voz, obedecer-lhe ao chamado. Os gesarenos comerciavam com porcos e preferiam suínos a ele, o amigo que desejavam ignorar. Então aqui, com a beleza do texto de Amélia Rodrigues, ela nos traz, né, o motivo pelo qual Jesus estava ali. Nós enunciamos alguns daqueles que nós pensamos, e Amélia Rodrigues coroa aí com grande beleza, né, o motivo maior de Jesus ter feito o que fez na entrada daquela cidade. Agora vamos falar sobre a legião e os porcos, que é algo que normalmente quando alguém está lendo essa passagem pela primeira vez, fica surpresa com essa questão de como o texto traz ali para nós os espíritos então entrando nos porcos e os porcos se precipitando pelo monte, caindo no lago e se afogando. E costuma ser algo bem estranho à primeira vista. E como então a doutrina espírita pode nos esclarecer isso, a fim de que nós possamos compreender, tirar o espírito da letra e compreendermos melhor o que se passou naquele momento. Certamente, os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Muitas vezes tomados de súbito por esse pavor, que vos parece infundado, e é causado pela vista de um ou vários desses espíritos mal intencionados para com os indivíduos presentes ou para os donos desses animais. Esse trechinho de texto nós vamos encontrar na Revista Espírita e também no Livro dos Médiuns, no capítulo 22. É uma dissertação do espírito Erasto, através da mediunidade do senhor Dumbell. Então, aqui a gente trouxe só um trechinho para poder pontuar exatamente esta passagem, porque o espírito Erasto traz para nós uma dissertação belíssima e maior sobre essa questão da mediunidade e os animais. O Livro dos Médiuns, obviamente, está tratando da mediunidade, dos médiuns, das faculdades mediúnicas, da obsessão, mas sempre foi uma dúvida das pessoas a relação entre mediunidade e animais, e se existe a possibilidade de animais serem médiuns, por exemplo. Então Erasto traz essa dissertação belíssima e muito esclarecedora, falando sobre esta impossibilidade, fazendo um resumo bem porco, né, de nossa parte aqui, porque só para já deixar bem claro dessa impossibilidade, somente o homem, né, o espírito humano, é capaz de desenvolver as faculdades mediúnicas. É um atributo do espírito individualizado, do homem. Os animais estão ainda em processo evolutivo e não estão aptos ainda até que cheguem ao passo hominal da evolução de ter tais características. Mas isso não os impede, como explica o espírito Erasto,
de perceber a presença de espíritos. Como então ele fala aí, que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Então nós vamos voltar àquele momento na passagem e entender que os espíritos, né, denominados ali legião, não entraram nos porcos, como também, entendendo o processo de subjugação, como explicamos anteriormente, eles não possuíam aquele homem. Da mesma forma, eles não podiam possuir e entrar naqueles porcos ou em quaisquer outros animais. Mas, estando no plano espiritual e tornando-se visíveis e até tangíveis para aqueles porcos naquele momento, criando grande algazarra, assustaram enormemente os porcos, conduzindo-os para aquele penhasco, então, onde eles caíram e se afogaram. Então, traz para nós esta passagem, este esclarecimento do Espírito Erasto, uma nova visão sobre este momento que tira essa estranheza da possibilidade de um espírito qualquer possuir, entrar em um animal qualquer para poder fazer com que ele agisse ao seu malgrado. Mas eles podem sim ser assustados, coagidos, quando então percebem a presença desses espíritos mal intencionados se tornando visíveis e até tangíveis para eles, como nos explica o Espírito Erasto. Então fica bem diferente para nós a visão, né, e a interpretação daquilo que acontece. E isto porque, na passagem, o Espírito, falando em nome de todos, com o nome de legião, pede para Jesus que não os enviasse para o abismo, que nós vamos entender aí como aquelas regiões umbralinas destinadas aos espíritos que se sintonizam nas faixas, né, de ódio, de rancor, de vingança, que estes espíritos se sintonizavam e, portanto, obsediavam, né, aquele homem, muito provavelmente em processo de cobrança com aquele espírito encarnado de atos cometidos em outras encarnações e por aquilo mesmo que ele se permitiu, conforme a reflexão que ele fez, que nós lemos ali da Amélia Rodrigues, então nos mostrando as reflexões do quanto ele havia caído nesta presente encarnação em que ele estava, pelos seus vícios morais. Então eles fazem esse pedido, esta súplica a Jesus, que não os enviassem, né, para essas regiões, né, que eles chamaram ali então na passagem de abismo, preferindo então, né, criar esta algazarra junto dos porcos, o qual então foi concedido pelo Cristo. E sobre aquele homem que havia sido então por tanto tempo subjugado por estes espíritos. A passagem evangélica termina com Jesus despedindo o homem, dizendo para ele voltar e ter com seus familiares e contar de todas as coisas boas que Deus havia feito por ele. E olha só, mais uma vez, a lição importante de Jesus, sendo coerente com aquilo que ele mesmo havia falado, e vamos encontrar no Evangelho de Mateus, para que nós pudéssemos colocar a candeia sobre o alqueire para que iluminasse a todos e todos pudessem glorificar a Deus. Não a nós. E não a ele mesmo, o Cristo. Ele tinha afastado, né, os espíritos, mas ele estava fazendo tudo aquilo que ele fez durante toda a sua vida e durante os 3 anos de pregação, em nome de Deus. Então é para que Deus fosse glorificado. Então ele despede aquele homem, pedindo para que ele voltasse então ao seu lar e contasse de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. E que espalhasse aquela notícia naquela região. Mas, obviamente, nós não vamos encontrar no Evangelho, a mais daquilo do que está escrito, dele tendo então voltado para poder falar daquilo que Deus havia feito por ele.
desta sua libertação, desta sua cura. Mas, no livro de Amélia Rodrigues, neste capítulo 12, Primícias do Reino, ela reflete conosco, então, do que acontece depois disso. O ódio popular é como furacão sem rota, que traga na sua voragem o que encontra. Vai-te, gritaram as vozes, esquece-te de nós. Uma pedra cortou o ar. Bagas de sangue quente tingiram o chão e o pó fez-se lama na terra. Os olhos do recém-curado se injetaram. A boca retorceu-se em estranho rictus e ele exclamou: Maldita sejas, Gerasa, que expulsas os filhos e desprezas os enviados. Aquela voz trovejou poderosa, e a cidade presente à cena de vergonha e dor não mais esqueceria as visões daqueles dias, as expressões dos dois homens aos quais fechava suas portas. Então, neste trecho aqui, Amélia Rodrigues está contando de como foi a reação das pessoas na cidade quando ele, então, começou a tentar falar do que havia acontecido. As pessoas ainda estavam naquela sintonia, pensando no que havia acontecido com os porcos, preocupadas com o prejuízo material, preocupadas com o dinheiro que eles estavam perdendo pelo tanto de porcos que havia morrido. E pouco estavam querendo saber daquele homem que havia sido curado. Na verdade, como ela diz aí, o ódio popular. As pessoas da cidade estavam com ódio dele, como se ele fosse o responsável por esse prejuízo financeiro. Projetaram sobre ele a insatisfação deles com relação a essa perda material, financeira. E então o estavam rechaçando. Olha só a situação. Não rechaçaram apenas o Messias, como também estavam rechaçando aquele homem que estava ali tentando seguir as recomendações de Jesus em espalhar aquilo que tinha acontecido com ele, aquilo de bom que tinha acontecido com ele pela misericórdia divina. E ela continua. Depois de caminhar pelas terras da Decápole, Decápole é aquela região que eu mostrei para vocês lá no mapa, né, das 10 regiões, das 10 cidades que tinham ali o domínio romano, narrando o que lhe fizera o Galileu. Ele demandou às praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhes a fortuna da esperança, como ele mesmo a recebera do Rabi. Seguia-o, deslumbrado e reconhecido pelo que recebera, e passou a amar como fora amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele, o Cristo, anunciava. Então, olha só o que este homem, depois do encontro com Jesus e de se ver liberto da subjugação destes espíritos obsessores, resolveu fazer da própria vida. Para tantos outros, Jesus disse, né? Vá, não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça, né? Vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Para este homem, ele recomenda voltar e falar daquilo que Deus o havia proporcionado. E olha só o que este homem fez de sua própria vida. Uma vez que nós também entendemos que num processo de obsessão, apenas afastar os espíritos obsessores, mesmo que com a intervenção de terceiros ou de um tratamento espiritual na casa espírita, como por exemplo na nossa casa de Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem,
tem um tratamento espiritual tão importante, tão necessário, tão benéfico, que os amigos espirituais, com tanto amor, com tanto zelo, nos oferece, mas só este tratamento, como nós sabemos então pela literatura espírita, não é suficiente se a própria pessoa, ou seja, se o próprio obsidiado não faz por onde não voltar a cair nas mesmas malhas de obsessão, abrir novamente as mesmas brechas que possibilitaram a atração destes espíritos obsessores em primeiro lugar. Então é por isso que na doutrina espírita, na terapêutica espírita, recomenda-se o estudo, e aí por isso as palestras espíritas, né, nas casas espíritas, atualmente fazendo então por vias digitais, mas o estudo, o culto do evangelho no lar, a água fluidificada, mas, sobretudo, o trabalho. O trabalho em benefício do próximo, como Jesus sempre recomendou para nós. O trabalho incessante em favor do outro é que realmente vai nos classificar como merecedores da proteção dos amigos espirituais, reconhecendo em nós a transformação moral, a transformação íntima. Porque o trabalho em favor do outro nos coloca em zonas mentais e do coração muito diferentes daquela em que transitamos num processo de obsessão. Então, uma vez que aqueles espíritos tenham sido afastados, aquele homem teve a oportunidade novamente de usar o seu livre-arbítrio, que estava subjugado até o encontro com Jesus, sua vontade enfraquecida. Tendo sido aqueles espíritos afastados, ele teve novamente a oportunidade de usar o livre-arbítrio, ponderando sobre a bênção recebida. E, ponderando corretamente, como nós podemos observar, ele fez a escolha de trabalhar em favor de outros como ele mesmo, que também estavam sofrendo, de levar aos outros aquilo que Jesus havia trazido a ele. Então, ele conseguiu fazer de sua própria vida algo que Jesus nos disse para fazer, que está lá nos evangelhos, de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. Este homem conseguiu fazer isso. Jesus, então, usando de sua ascendência moral, como está no livro dos médiuns, sobre a ação de um terceiro com ascendência moral para afastar os maus espíritos, o que normalmente, então, acontece nos tratamentos espirituais das casas espíritas sérias, como a Casa de Bezerra de Menezes, de que isso possa acontecer, desse afastamento temporário desses espíritos que estão ali obsediando alguém. Mas o afastamento, vamos dizer assim, permanente, né, ou duradouro, seria melhor a palavra, vai da ação que a pessoa resolve tomar em sua vida, realmente praticando o evangelho, transformando-se intimamente, transformando-se moralmente para seguir o evangelho. E é nisso que, de fato, os seus pensamentos, as suas atitudes refletem o evangelho, refletem o amor, possibilitando, então, que esses espíritos, antes obsessores, antes cobradores, adversários, inimigos mesmo, possam perceber esta transformação moral e também, por sua vez, tomar uma nova atitude na vida, usar do seu livre-arbítrio para ou continuar tentando com que aquela pessoa volte a tropeçar, ou seguindo um novo exemplo, percebendo essa transformação moral verdadeira,
e perdoando, e resolvendo então seguir uma nova jornada. Por isso os tratamentos existem, para dar esta brecha, para dar esta oportunidade, para dar essa possibilidade. Nenhum tratamento espiritual é milagreiro. Não existem milagres na visão espírita. Existe sim a atuação de leis perfeitas criadas por Deus em nosso benefício, que nós precisamos conhecer cada vez mais para utilizarmos da melhor forma. Então, o afastamento, com a permissão de Deus, é possível através dos tratamentos. Mas a permanência deste afastamento em benefício do doente, do obsidiado, vai depender do esforço que este que está fazendo o tratamento empenha em realmente se transformar, em mudar as atitudes, em mudar os pensamentos, em estudar, em abrir os seus horizontes mentais para o Evangelho do Cristo, para viver de uma forma melhor. E é isso que Jesus espera de todos nós. E que nós não façamos como os gesarenos, que antes mesmo de conhecer as dádivas e as bênçãos do Evangelho, rechaçamos o Cristo por medo ou pensando em perdas materiais, pensando no aqui e agora daquilo que a materialidade nos cerca e nos nubla a visão ante as primícias do reino que nos aguardam, mesmo aqui, enquanto encarnados, através de novas atitudes, nos permitindo uma vida melhor. Então, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo, da reflexão, pedindo ao Cristo que continue nos iluminando a mente, nos iluminando o coração, para que possamos amar cada vez mais, possamos trabalhar cada vez mais, possamos servir como Ele serviu, sendo diretor do nosso planeta. Veio em sublime humildade para servir e não para ser servido. Possamos nós também, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa inferioridade moral e intelectual, usarmos do nosso livre-arbítrio para servir, para amar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.